Olá, meus irmãos, tudo bem? Que alegria partilhar com vocês neste dia. Para quem não me conhece ainda, me chamo Jorge. Sou casado com a Luciana, sou pai da Ana Lívia, da Maria Letícia e do Davi Luca, né, que está chegando aí mês que vem para alegrar mais ainda a nossa vida, a nossa família. Hoje, atualmente, estou no Jardim Guanabara, servindo aí junto com vocês, no Ministério de Eventos. Também já fui do pastoreio do Projeto Família, né? Pastor de casais durante um bom tempo, um tempo muito feliz e muito fecundo na minha vida. Também já fui do Ministério do Ensino, servindo lá no Shalom do Cristo Redentor, até julho do ano passado, quando eu pude retornar para a missão do Jardim Guanabara. E a convite do Mateus, hoje nós vamos partilhar sobre um tema que é muito caro para nós como comunidade, também muito caro para nós como cristãos, né? Hoje nós vamos partilhar sobre o tema pela igreja e com a igreja evangelizar. Pela igreja e com a igreja evangelizar. Esse tema ele é retirado da exortação apostólica Evangelii Nuntiandi, que significa evangelização no mundo contemporâneo. Ela foi escrita pelo Papa Paulo VI em 1975. O Papa Paulo VI, né, teve a sua importância tremenda na renovação da igreja, né? Foi autor de muitos documentos da igreja, participou do Concílio Vaticano II, então é sem comentários, né? O Papa Paulo VI, seus conteúdos são riquíssimos. E hoje nós vamos abordar alguns pontos, né? Eu anotei alguns pontos que ficou mais forte quando eu ia lendo essa exortação apostólica. E nós vamos parar um pouco e vamos partilhar ponto a ponto. Antes de nós adentrarmos de fato no conteúdo, eu queria que vocês anotassem no caderno de vocês ou alguma folha que vocês tenham em mãos 3 perguntas. A primeira pergunta é: o que é para mim evangelizar? Você pode anotar aí. O que é para mim evangelizar? A segunda pergunta: quais os maiores desafios da evangelização hoje? Quais os maiores desafios da evangelização hoje? E a terceira pergunta é: tenho medo de evangelizar? Por quê? Tenho medo de evangelizar? Por quê? Não precisa você responder agora. No decorrer da formação você vai respondendo uma a uma. E aí, seguindo a orientação do pastor, se der tempo, no final do grupo você partilha diante daquilo que você anotou como resposta para cada pergunta. E se não der tempo, aí você partilha com o pastor depois, em outra oportunidade, tá? Combina direitinho. Mas é interessante partilhar porque esse tema ele é muito rico. E eu já começo partilhando, né? Onde ele faz aqui na segunda pergunta: quais os maiores desafios da evangelização hoje? Um dos maiores desafios é eu fazer esse vídeo para você. Brincando, viu, povo? Mas foi uma realidade, só um testemunho. Tive que apagar N arquivos, gravei o primeiro vídeo, perdi todo o vídeo, porque o celular travou na hora. Apaguei vários arquivos, gravei outro vídeo, ele reduziu ainda mais o tempo. Tentei gravar direto pelo YouTube, e aí existe uma política lá, e aí eu fiquei, não vou arriscar, né, porque se eu gastar aqui tipo 40, 50 minutos e aí o YouTube travar a formação, eu vou ter que fazer tudo de novo. Enfim, estou fazendo aqui pela 4ª ou 5ª vez, nem lembro mais. Mas vamos lá, só uma brincadeira para descontrair um pouco. Vamos adentrar, meus irmãos, de fato nesse tempo. Vocês já anotaram as perguntas, no decorrer da formação vocês vão partilhando, vão anotando na verdade, né, para depois partilhar se der tempo no final do vídeo ou em outra oportunidade. Mas vamos lá. Evangelii Nuntiandi, evangelização no mundo contemporâneo. Acredito que para você, assim como para mim também, não é tão fácil evangelizar no mundo de hoje. Um mundo cheio de ideologias, cheio de achismos, né? Não é tão fácil. E hoje, mais do que nunca, a igreja ela tem sido mais atacada, né? Muito mais atacada. Na verdade, hoje as pessoas elas estão muito mais exigentes. Elas querem saber muito mais de Jesus para acreditar
naquilo que nós estamos falando. Não é só chegar e dizer, ó, Jesus te ama, ó, Jesus vai te salvar, ó, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Isso é verdade, é fato. Tudo que nós estamos falando é verdade. Porém, para o mundo de hoje, para o homem de hoje, isso é muito superficial. Então, existe de nós um pouco mais, que nós vamos partilhando, e aí vocês vão entender o que é esse um pouco mais que o homem de hoje exige de nós como cristãos, como católicos, como fiéis testemunhos de Cristo, aqueles que tiveram uma profunda experiência. O primeiro ponto que o Papa Paulo VI ele fala na sua exortação apostólica, Evangelii Nuntiandi, evangelizar é, antes de tudo, dar testemunho de uma maneira simples e direta de Deus, revelado por Jesus Cristo, mediante o Espírito Santo. Vou repetir só esse trecho aqui do início. Evangelizar é, antes de tudo, dar testemunho de uma maneira simples e direta. Simples e direta. Às vezes nós vamos evangelizar e a gente quer meio que robotizar a evangelização. Trazer algo que alguém falou, enfim, robotizar e não ser natural, sabe? E aí eu vou usar até um testemunho meu mesmo. Eu tinha uma dificuldade muito grande de evangelizar jovens. Eu acho que pelo fato também de lidar com família durante muito tempo, como pastor de casais, projeto de família, eventos de família, então respirava isso, né? E aí quando eu saía para evangelizar os jovens, eu era meio travado, eu não conseguia. Eu olhava para os jovens e via que não estava fluindo, sabe? Você percebe na evangelização algo quando está meio travado. E aí, por que eu percebi isso? Porque eu queria me igualar a eles na mesma linguagem, na linguagem atual dos jovens, sendo que eu já não era um jovem como eles. Lógico, também não tenho tanta idade, né? Mas eu já não era tão jovem quanto eles. Então eu tentar me igualar, falar uma gíria, né? Falar na linguagem do jovem, é lógico que o jovem não é bobo, então ele ia perceber que eu estava tentando fingir algo que eu não era, eu estava fingindo algo que eu não era. Então eu via que não estava surtindo efeito. Daí começou a eu ter um certo bloqueio em relação a evangelizar os jovens. Porém, Deus ele sempre me colocava em ocasiões, em oportunidades de evangelizar os jovens. E aí eu comecei a pedir uma sabedoria a Deus. Senhor, me dá a graça e me dá uma sabedoria para que eu os evangelize. Certo dia eu estava na Praça do Polar, nós estávamos pré-aleluia, né, fazendo aqueles movimentos, flash mob, aquelas loucuras que a gente faz do aleluia, né, nas evangelizações. E aí tinha um monte de jovem jogando bola na quadra do Polar. E tava eu e mais duas amigas, né, da obra. Na época eu acho que eu não era comunidade. E ela olhou para mim: Jorge, vamos ali evangelizar aqueles jovens. Aí eu, rapaz, mas eles estão jogando ali, eles não vão parar não. Não tem coragem de parar esse racha não. E aí eu senti aquele desafio do Espírito. Sabe quando o Espírito ele coloca ali a espada no seu pescoço assim, aí bora, tu me amas? Quando Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Pois apacenta as minhas ovelhas. Aí eu, tá bom, Jesus, tu sabes que eu te amo. E aí a gente foi, né, adentramos na quadra. E bem no meio mesmo, os caras jogando lá, e nós, um buracão, como se fosse passando. E aí pedimos um tempinho a eles pararam de fato, eles pararam de jogar, deram a atenção que a gente precisava, nós fizemos ali a divulgação do Aleluia. Daí nós agradecemos, saímos, eles continuaram racha. E sentamos nos banquinhos laterais que ficam lá ao redor da quadra. E aí eu encontrei um jovem que já tinha sido do Shalom, tinha saído, era usuário de droga, tinha ficado internado um tempo numa casa de recuperação. E ele começou a se abrir comigo, falou da mãe dele, do relacionamento com a mãe dele. E
disse que conhecia o Aleluia, agradeceu, né, pela gente lá, nós rezamos por ele. Enfim, esse foi um fruto de uma evangelização, de uma suposta loucura que o Espírito nos impulsionou a fazer para anunciar o seu Evangelho. Não é algo, tá, povo? Não é algo que eu faço direto. Eu não faço essas loucuras direto. Às vezes até sou meio travado para isso. Preciso do Espírito botar a faca no meu pescoço. Mas quando acontece dele botar a faca no meu pescoço, eu acolho. Brincando, tá, povo? Mas é importante a gente estar aberto para aquilo que Deus nos pede. E foi muito fecundo ter parado aquele racha e não ter apanhado. Então evangelizar é, antes de tudo, dar testemunho de uma maneira simples. Você tem que ser o que você é. Aqueles que tiveram uma experiência com Deus, uma experiência com o Espírito, por meio de uma vida de oração, por meio dos sacramentos, da vida comunitária, do grupo de oração, a efusão do Espírito Santo, a experiência que você teve, que mudou, que transformou a sua vida, pois é isto que você tem que anunciar numa evangelização. O homem de hoje ele é muito exigente. E ele não quer só que você fale de Jesus, mas que você dê testemunho, algo concreto, que você vivenciou. Olha, meu irmão, eu era assim, eu fazia isso, e a partir do momento que eu tive essa experiência com Deus, hoje, eu conheço a pessoa de Jesus, eu não suporto mais tal coisa que eu fazia antes. Hoje eu vejo que eu encontrei a verdadeira e plena felicidade. Eu encontrei o meu lugar e eu te convido a ter essa experiência. Vamos ter essa experiência. Eu quero te dar aquilo que Deus me deu. Aquilo que Deus me deu. A transformação que Deus fez na minha vida, eu desejo para a tua vida. A oportunidade que Deus me deu, eu desejo para ti também e eu sei que Ele te dá. Foi por isso que Ele me enviou aqui até você. Não foi por acaso, mas porque Deus te ama, mas porque Deus te espera, mas porque Deus olha para ti e não te julga, não te condena, mas Ele quer te dar o céu. Ele te espera, Ele te aguarda, Ele anseia pela tua volta, do jeito que você está, meu irmão. Então essa é uma das formas de evangelizar de uma maneira simples. É você expor, é você transbordar aquilo que você sente. Eu tenho certeza que você, assim como eu, se sente muito feliz por um dia ter sido alcançado por Cristo. Na situação que você estava. Ou por meio de um irmão que te evangelizou, ou por meio de um evento da comunidade, de um renascer, de um aleluia, da festa da misericórdia, de uma missa com o Padre Antônio numa quinta-feira. Seja como for, eu tenho certeza que dentro de você, assim como dentro de mim, existe um sentimento de gratidão. Quando nós olhamos para nós mesmos e reconhecemos o nada que nós somos, reconhecemos que nada temos e nada somos, e Deus ainda assim veio ao nosso encontro. Eu olho para mim e digo, Senhor, que foi que tu viu em mim? Mas, como diz Santa Teresinha, tu escolhe aqueles que lhe apraz. E o Senhor escolheu a mim, escolheu a você. Isso é motivo de grande alegria para nós, que deve gerar dentro de nós um desejo de corresponder. E corresponder como? Anunciando aos homens de hoje, aos nossos irmãos, que Deus existe, Deus está vivo no meio de nós, que transformou a nossa vida e que quer transformar a vida daquele que nós estamos a falar numa evangelização. Então é algo simples. A evangelização não pode ser robotizada. Ela deve ser um testemunho de vida. É aquilo que você viveu e aquilo que você vive. Outro ponto que eu achei importante nessa exortação é quando o Papa Paulo VI ele diz: é preciso ter sempre muito presente que a primeira forma de evangelização é o testemunho da própria vida, que era isso que nós já partilhávamos no primeiro ponto, mas ele reforça: é preciso ter sempre muito presente que a primeira forma de evangelização é o testemunho da própria vida.
E aí ele vai continuar. A santidade de vida é um dom precioso que podeis oferecer a vossas comunidades no caminho da verdadeira renovação da igreja. A verdadeira renovação da igreja. Somos igreja militante e somos igreja doméstica, como família, né? Estou falando para famílias. E a gente deve sempre escutar essa formação e as demais, né, que nós temos, sempre olhando para nós como igreja doméstica e olhando de um todo, né, igreja militante, igreja católica, apostólica romana, igreja em saída, igreja que evangeliza, que anuncia, que testemunha o Cristo. Então a gente nunca pode esquecer que a primeira forma de evangelização é o testemunho da própria vida. E aí nos remete a refletir, como está a minha vida? Como está a minha vida hoje? Eu tenho testemunhado uma família cristã? Eu tenho testemunhado uma verdadeira igreja doméstica? A minha casa, ela tem sido igreja? Na minha casa eu rezo com a minha esposa, com os meus filhos. Os meus filhos, eles estão correndo na sala e me veem rezando o texto, me veem com a Bíblia aberta, lendo, fazendo meu estudo, ou de joelho, ou escutando um louvor, ou partilhando algo com a minha esposa. Você mesmo partilha com seus filhos, coloca ele no colo, ali assiste um filme de santo, lê um livro junto com ele, conta uma história da igreja, a vida do Papa, enfim. Você tem ícones, você tem imagem de santos na sua casa, para que os seus filhos possam tocar, te perguntar, quem é esse santo? De onde é que ele veio? Quem era ele? Quem é ele? Enfim. A gente tem que refletir um pouco sobre isso também, né? Outro ponto que agora é o Papa Bento XVI que vai falar, né? Ele diz: vai dizer, mais que nunca, a santidade é uma exigência de perene atualidade, já que o homem de hoje sente necessidade urgente do testemunho claro e atraente de uma vida coerente e exemplar, que era aquilo que nós partilhávamos, a urgência do homem de hoje. A santidade é uma exigência de perene atualidade, já que o homem de hoje sente necessidade urgente do testemunho claro e atraente de uma vida coerente e exemplar. Então, meus irmãos, é muito importante a gente não se perder no meio do caminho. Não se perder no meio do caminho, mas sempre refletir. Eu estou sendo essa testemunha de Cristo? Eu estou atraindo as pessoas a mim pelo meu testemunho de vida? Às vezes a evangelização está meio travada, ela não acontece. Talvez pela minha vivência, né? Pelo tempo em que eu estou vivendo, pela minha experiência com Deus, pela minha intimidade com Deus, diária. É fundamental frisar isso, diária. Fujamos desse arrefecimento, da mornidão, do isolamento em si mesmo. Principalmente como grupo de oração, é de fundamental importância a vida comunitária. Os momentos de lazer, texto, né? O texto no grupo de oração, grupo de partilha. A gente sabe que nesse tempo a gente está vivendo um tempo muito difícil nessa pandemia, esse isolamento social, mas que isso não nos roube dos nossos irmãos e principalmente não nos roube de Deus, para que a gente não perca a essência, não perca a graça que um dia foi derramada sobre nós. Não deixe escapar pelas mãos, mas esteja sempre a renovar. Que tudo seja um motivo de bendizer, de louvar a Deus e de estar na presença dEle, para que assim nós tenhamos conteúdo suficiente
para evangelizar. E assim, como diz o Papa Bento XVI, né, atrair um testemunho claro e atraente. Atrair as pessoas. Porque aqueles que têm intimidade com Deus, aqueles que vivem uma experiência com Deus diariamente, as pessoas percebem. Basta você estar perto delas, elas percebem. Elas percebem, é impressionante. Elas se sentem bem estando perto de você, porque elas reconhecem a pessoa de Jesus em você. Talvez elas não saibam nem explicar o que elas veem em você, mas o fato de elas se sentirem bem, estar próximo de você, é porque você tem algo diferente. Você tem algo que o mundo não tem. Talvez elas não saibam explicar, mas nós sabemos. Nós temos Jesus. Nós temos o amor de Deus. Nós temos a alegria que nunca passa. Nós temos a certeza e a convicção da ressurreição, que o céu existe e que o céu é logo, e que Deus nos ama. E é isso que nós temos que transmitir para as pessoas. Nem sempre com palavras. Como dizia São Francisco, quando ia evangelizar, né, ele chamava os irmãos, vamos evangelizar. Aí não usem palavras, somente se preciso for. Mas vamos evangelizar com nossas vidas. Ou seja, Bíblia, livro, uma frase de santo, em último caso. Mas a principal evangelização é a nossa vida. É o nosso testemunho de vida. Isso vale para as pessoas que nós encontramos na rua, no trabalho, em qualquer lugar, e vale também para nós dentro da nossa casa. Às vezes tem esposos que caminham sem o esposo, ou esposos que caminham sem a esposa. É mais comum ver esposas, né, que caminham sem o esposo. Acho que é porque o homem é mais cabeça dura, né, mais fechado. Mas Deus também quebra o coração dele. E às vezes a forma como a evangelização ela acontece dentro do nosso lar, na igreja doméstica, às vezes nós queremos impor aquilo que nós já sabemos, que nós conhecemos, para uma pessoa que não teve nenhuma experiência que nós tivemos. Então isso dificulta um pouco. Se eu chegar para uma pessoa que não teve uma experiência que eu tive e começar a falar, ó, a efusão do Espírito Santo, ó, isso, aquilo, outro, e grupo de oração, e coinonia e tal, e tem lá o livro, a oração, e começar a falar disso, a pessoa não vai entender nada. Ou eu começar a falar sobre os documentos do Papa Bento XVI, lê esse documento aqui, tá? A pessoa não vai ler. Ela não entende, ela não vai ler. Então o que ela quer é um testemunho, é algo concreto. É o que você era, o que você é hoje, depois de ter tido essa experiência, de conhecer essa pessoa, a pessoa de Jesus, e o que mudou na sua vida. E ela quer sentir, ela não quer só o seu testemunho, mas ela quer sentir o seu testemunho. O seu testemunho precisa tocar para que a evangelização ela seja fecunda. Outro ponto que eu retirei também da exortação apostólica: o homem escuta melhor a testemunha do que um mestre, porque você é a testemunha. Olha só, isso é muito importante. O homem de hoje, ele escuta com mais atenção, com mais bom gosto, a nós, leigos, do que um mestre. Um mestre que eu digo, pode-se dizer um padre até mesmo, né? Ou um mestre mesmo da palavra, né? Aqueles teólogos mesmo que... Porque às vezes o que acontece? Não que o padre ele seja menor do que nós, né? Lógico, o padre e os teólogos, eles têm uma sabedoria gigantesca. Quem me dera se eu tivesse a oportunidade todos os dias partilhar com o padre, escutar o padre. Mas é porque o homem ferido, o homem que vive num mundão isolado em si mesmo, ele tem um certo receio de procurar
o sacerdote, uma confissão. Mas quando ele se depara com uma pessoa como nós, leigos, né, que vivemos em um grupo de oração, uma comunidade, ele tem uma facilidade de escutar maior e ele tem uma abertura maior de coração. Então você, meu irmão, você é uma grande ferramenta, é um grande instrumento. Você e eu, nós somos um grande instrumento nas mãos de Deus para alcançar esses irmãos, sabendo que eles vão nos dar uma oportunidade. Outro ponto, o desejo de anunciar o Evangelho nasce de um coração enamorado por Jesus. É importante nós sabermos que aquilo que nós estamos falando aqui, né, não é uma imposição. Não é pelo fato, eu sou de grupo de oração, então eu tenho que evangelizar. Eu sou do grupo de oração, essa formação falou isso e isso, e eu tenho que evangelizar, eu tenho que... Não é uma imposição. Mas a evangelização é um fruto de um coração enamorado. Se no seu coração existe a gratidão de ter sido salvo por Deus, encontrado por Deus, resgatado por Deus, inserido em um grupo de oração, se você percebe que a sua vida foi transformada, se você se sente feliz, é lógico que no seu coração uma ação que vai brotar espontaneamente vai ser o desejo de corresponder, de anunciar o Evangelho que mudou a minha e que mudou a sua vida. E essa evangelização ela só vai brotar de um coração enamorado, de um coração entregue a Deus, de um coração rendido a Deus. Se você não está num bom momento no grupo de oração, na sua vida espiritual, na sua vida de oração, é comum que sobrevenha a tibieza, a frieza, a mornidão, a falta de ânimo, aquele desejo, sabe, preso, que eu não quero evangelizar, eu não gosto, eu não sei. Mas, se nós estamos com o coração enamorado, nós também vamos ter um coração desejoso de corresponder e de evangelizar. Porque é muito bom evangelizar. É difícil? É. Mas tudo que você vai praticando vai se tornando um hábito. Tem pessoas, por exemplo, que evangelizam muito bem dentro de um ônibus. Eu já sou meio travado. Para evangelizar dentro do ônibus. Mas eu evangelizo muito no meu trabalho. E às vezes eu evangelizo na rua também, quando Deus me coloca em oportunidades que eu percebo que eu estou sendo impulsionado pelo Espírito, eu também evangelizo. Mas o fato é que nós devemos estar abertos em todo momento, a todo instante, a evangelizar. E a evangelizar também os nossos, tá, povo? Existe um ditado, que eu não sei quem foi que criou, já é há muito tempo atrás, que santo de casa não faz milagre. Faz. Pode até ser mais difícil um pouquinho, mas faz. Às vezes as pessoas, eu chamo fulano para ir lá em casa, conversar com o João, com meu esposo, conversar com... Já aconteceu isso várias vezes comigo já. Porque as pessoas não acreditam mais em si mesmo. Elas têm medo, elas têm receio. Meu irmão, nós somos instrumentos nas mãos de Deus. Quem evangeliza não sou eu que estou falando. Quem evangeliza não é você. Quem evangeliza é o Espírito. Você apenas é a ferramenta. É o lápis nas mãos do autor. Quem vai escrever a história de determinada pessoa é Deus. Você é apenas um instrumento, a ferramenta. Se abra à evangelização e deixe Deus escrever uma nova história na sua vida como evangelizador e principalmente na vida do outro, que muitas vezes tem muitas páginas em branco por aí rodando, muitas páginas em branco, outras rabiscadas, outras rasuradas, outras páginas sujas, amassadas, rasgadas.
porque já não tem mais esperança, porque estão à espera dos filhos de Deus, gemendo e chorando, à espera dos filhos de Deus, esperando a você que me escuta agora, esperando a mim, levar a boa nova, levar um abraço, um sorriso, levar o testemunho de vida concreto. Outro ponto também, já correndo aqui contra o tempo para a gente não exceder, os homens, olha só, muito importante esse ponto, tá? É um pouco forte, mas é essencial. Os homens poderão salvar-se por eu não anunciar o Evangelho a eles, por outras vias, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Mas mas você, poderemos nos salvar se por negligência, medo, vergonha ou por seguir ideias falsas deixarmos de o anunciar? Forte, né? Os homens, eles poderão salvar-se por outras vias, porque Deus é misericordioso, então Ele não quer perder almas. Ele vai permitir, vai proporcionar outras vias para salvar determinada alma amada por Ele. Ele não vai permitir que nenhuma alma se perca porque eu e você deixamos de evangelizar. Deus é misericórdia. Deus ama a todos e quer a todos. Mas a mim, que Deus me confiou uma parte da vinha, que Deus me devolveu a dignidade de filho de Deus, quando Ele me resgatou, quando Ele me tirou do lugar que eu estava, Deus que me deu a conhecer, que me colocou num grupo de oração, Deus que me deu uma família, Deus que me deu tudo, Deus que me deu a vida novamente. Se por medo, por vergonha, ou por seguir ideias falsas, algo que alguém me disse, algo que eu escutei. Se eu deixar de evangelizar por um desses motivos, será que eu conseguirei me salvar? É um ponto de interrogação. E aí você vai poder tirar a resposta na sua oração pessoal. Você pergunta a Deus, faz uma reflexão de como está a sua vida de evangelização. Eu costumo sempre rezar, né, principalmente quando eu estou na Santa Missa, ou fazendo uma ação de graças, ou até nos momentos de preces. E eu sempre coloco, quando eu me lembro